Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Liberdade, muito prazer, meu nome é Wilson. Então vamos tratar desse tema aí, as tristes múmias de Jeová. Bom, por que eu resolvi então fazer esse vídeo com esse tema? Você já deve ter visto, tá, em algum lugar, ou em vários lugares, né, duas testemunhas de Jeová então, em pé ali, e um carrinho cheio de revistas no meio delas. Esse carrinho aí, ó, que eu vou mostrar aí. Beleza? Já viu? Tá familiarizado com eles? Beleza. O que acontece é o seguinte, eu fiz um vídeo, tá? Esse último vídeo, e alguém comentou assim: Ah, o Pedro Calvache vai te refutar. Aí eu li lá, falei, nossa, quem é esse Pedro Calvache que vai me refutar? Que vai vir aqui no canal, ou vai fazer um vídeo lá no canal dele, refutando então aquilo que eu havia dito, que as testemunhas de Jeová são o povo mais forte do mundo. E eu coloquei entre aspas, né? Querendo dizer uma ironia, mas teve gente que veio aqui, nem assistiu o vídeo, e já comentou assim, olha, eu fui testemunha de Jeová e tal, fui ancião, e que é isso, esse povo não é o povo mais forte, são um povo hipócrita, tal. Aí eu escrevi lá, falei, não, eu coloquei entre aspas. Aspas quer dizer, eu estou usando de uma ironia, não é exatamente aquilo que eu estou querendo dizer, tá? Então, por favor, leia direitinho, beleza? Assiste o vídeo, porque se você assistir o vídeo você vai perceber que eu não estou, não é, defendendo as testemunhas de Jeová como um povo mais forte, mas querendo dizer que eles são fortes no sentido de apanhar e ser judiado, maltratado pelos seus algozes e continuam ali firme defendendo aí esta organização. Então, veja, a pessoa vê aqui, não é? Enfim, um desobediente da Torre de Vigia, tá? Que não pode estar se associando conosco, escreveu lá, o Pedro Calvache vai te refutar, vai refutar seu vídeo. Aí eu fui lá ver quem que é esse Pedro Calvache. Aí, já logo de cara eu fui lá, né, para ver o objetivo do canal dele. Aí estava escrito lá assim: este canal não representa o site oficial da Torre de Vigia, ou seja, é um canal em paralelo com a Torre de Vigia, beleza? Ele já está ali tirando o seu corpo fora, porque ele sabe, tá, que se ele colocar ali algo como sendo vindo da Torre de Vigia, ele vai ser punido. Aí eu fui, né, lá dar uma maratonada no canal dele lá, procurando para ver quem é esse Pedro Calvache. Não aparece o rosto dele, todos os vídeos dele ele coloca lá vídeos e tudo mais, tá certo? Terceirizados, mas ele mesmo não dá a cara. Ou seja, é uma pessoa que não mostra nem quem ele é. Então alguém chega aqui dizendo: o Pedro Calvache vai te refutar. Olha, para refutar, a primeira pessoa tem que ter a coragem, igual eu estou tendo, de mostrar a minha cara aqui. Beleza? Porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu até tinha aí, há uns 2 meses atrás, preso o rabo com uma instituição religiosa, e eu tive muita coragem, tá, e honestidade de romper definitivamente para poder estar fazendo meus vídeos, tá? Para não ter duas caras, uma aqui e a outra lá. Tá certo? Então, a hipocrisia de vocês que vêm aqui é muito grande, porque vocês têm duas caras. Uma cara que vocês têm lá no Salão do Reino, na organização de vocês, tá? Que vocês se mostram lá santarrões e tudo mais, e a outra cara é que vocês vêm aqui. Então vocês têm que ter duas, porque vocês fazem até, como é que eu posso dizer, sites fake, entendeu? Perfis fakes, para poder então estar vindo aqui para não mostrar a cara de vocês, porque vocês não podem mostrar a cara, vocês têm que ficar escondido, tá certo? E quem vive escondido, nós sabemos quem que é que vive escondidos, tá certo? Quem é que vive lá no submundo lá escondido? Tudo que não presta vive escondido. É barata, vive escondido. É rato, vive escondido. É bandido, vive escondido. Então, se vocês estão se escondendo é porque vocês devem, tá certo? Tem rabo preso, tá? E esse vídeo aqui, eu dedico ele a pessoas que saíram fora da Torre de Vigia, que ficam ainda pensando em voltar para a Torre de Vigia, beleza? Então esses vídeos meu canal é próprio para essas pessoas, para que elas possam ter consciência, acordarem, assim como eu acordei, e perceber que a torre é uma seita, é uma empresa, tá? Que suga a energia das testemunhas de Jeová. Esse vídeo também dedico aos estudantes, para que eles possam ter a noção do que é realmente, aonde eles estão pensando em entrar numa barca furada, beleza? E esse vídeo também eu dedico às testemunhas de Jeová que não maratona nos canais dos chamados apóstatas. Eu vou explicar por quê. Porque eu já falei isso em outros vídeos, que 30 anos que eu fui testemunha de Jeová, eu nunca fui num canal de um chamado apóstata. Tá? Mas a primeira vez que eu fui, já foi com o objetivo de investigar a Torre de Vigia.
Porque quando vocês vêm nos nossos canais aqui, vocês que ficam aqui defendendo a torre e puxando o saco dela, eu ia falar outro nome, ia falar baba-ovo, mas não pode, né? Então eu vou falar puxar saco. Então vocês que vêm aqui puxar o saco do corpo governante, vocês não vêm aqui no nosso canal, meu canal, canal dos outros, com o intuito, como eu fui, de investigar realmente a origem da torre de vigia, os seus modos operantes e tudo mais. Vocês vêm para puxar o saco. Tá certo? Então vocês são hipócritas. Então esse vídeo eu não dedico a vocês. Tá certo? Porque vocês têm duas caras. Tá? Pessoas hipócritas são puxa-sacos. Então. Mas eu dedico esse vídeo a testemunha de Jeová autêntica. Aqueles que são honestos com a torre de vigia. Porque assim como eu fui honesto e Deus me libertou, então essas pessoas que são honestas, que respeitam as regras do jogo aí da torre de vigia, essas regras sujas, mas são pessoas honestas. Que quando elas começam realmente a se incomodar e perceber que tem algo errado, elas vão para cima, mas elas vão para os canais investigar realmente para ver confirmar que o que elas estão sentindo lá no coração, lá no fundo, que tem algo errado, tá? E aí elas chegam realmente à conclusão que elas estavam num barco furado e se libertam, entendeu? Então esse vídeo são para essas pessoas honestas, não são para vocês aí que fica aqui nos criticando, nos defendendo, falando que nós somos apostas, somos lixo, somos... cuidado, Armagedon. Hoje mesmo, logo de manhã, já tinha alguém que escreveu aqui, mandou Provérbios 10:25, dizendo que os iníquos passam como tufão. É carregado de ódio, entendeu? Então, esse vídeo não é para vocês, os seus hipocritazinhas. Bom, aí... O que acontece? Voltando aí no Pedro Calvache. Aí o rapaz falou, ele vai te refutar. Eu falei, nossa, deve ser alguém, né? Mas aí quando eu vi que o sujeito nem aparece, eu falei, isso aqui é... pelo amor de Deus, eu vou nem perder meu tempo. Aí ele tava lá, tinha um vídeo lá falando da Trindade, né? Falei, deixa eu ver que ele tá falando da Trindade. Ele não, né? Ele tá escondido. Ele não mostra o rosto. Não mostra a cara. Aí tava lá dizendo assim, porque a Trindade... nem aparece na Bíblia a palavra, que tal, que não sei o quê. Eu fiquei pensando, mas olha só, que sujeitinho a mostradinha. Por quê? Aí eu falei, vou fazer esse vídeo então, das testemunhas de Jeová, falando do carrinho. Então, ô seu Pedro Calvache, a palavra Trindade, de fato, não aparece na Bíblia, certo? Wilson, você defende a Trindade? Não, eu não defendo a Trindade, certo? Você não acredita também na Trindade? Também não faz diferença para mim, certo? Eu não perco tempo com isso, beleza? Eu já não consigo nem entender ao Deus Todo-Poderoso, dirá então tentar entender três divindades, por assim dizer, beleza? Se fosse uma coisa que a Bíblia dissesse assim, olha, você precisa entender a Trindade para ser salvo, você precisa aceitar a Trindade para ser salvo, com certeza, certo? Eu iria gastar quanto tempo fosse para entender a Trindade, beleza? E aceitá-la, porque se a Bíblia está dizendo que eu tenho que aceitar a Trindade, nem que eu aceitaria de forma intelectual, do tipo assim, né? Que louco, não sou louco para rasgar dinheiro, então eu falaria, não, eu creio na Trindade, mesmo que eu não entendesse, tá certo? Mas o Espírito Santo, ele saberia o que eu estava querendo dizer, para, né? Embora não entendesse, mas com respeito, tá? Se tivesse isso de fato na Bíblia. Mas não está, tá certo? Aí também não está na Bíblia, o seu Pedro Calvache, vocês testemunhas de Jeová, que fica aqui nos criticando, certo? Seus hipócritas. Também o carrinho não está na Bíblia. A única menção de carro que fala na Bíblia é lá no Velho Testamento. É carro de fogo, carro de Jeová. Não tem nada a ver com esse carrinho aí, ó. Escrito aí JW, fazendo propaganda da multinacional. Olha aí, ó. JW aí, ó. Estampado aí, ó, no carrinho. Fazendo propaganda, então. Tá falando de Jesus? Falando de propaganda de Jesus? Não. Da empresa, tá? Da multimilionária americana JW. Beleza? Então, o que acontece? Não está escrito corpo governante na Bíblia. Vocês usam o termo corpo governante. Isso aí está na Bíblia de vocês. Tá certo? Que nem tem embasamento bíblico essa ideia de corpo governante. Porque nós sabemos que pela Bíblia, quando os apóstolos se reúnem, porque estava tendo um alvoroço, porque a liberdade gloriosa
de Deus estava assim sendo instalada. A graça estava sendo instalada. Aquelas leis não precisavam mais ser cumpridas, mas estavam tendo ali muitos que não estavam concordando com o tamanho da liberdade. Os discípulos, né, os apóstolos se reúnem lá em Jerusalém e chegam à conclusão, né, de que deveria então pelo menos ter algumas coisinhas para os judeus não ficarem loucos, né, para eles seguirem. Mas, no entanto, em parte nenhuma na Bíblia está dizendo que esse corpo ficou instalado lá em Jerusalém, então direcionando e cuidando dos assuntos espirituais dos novos crentes. De maneira, foi uma reunião, tá? Uma só reunião e tal, e já chegaram a um acordo ali, cada um foi para um lado. Beleza? Aí essa empresa pega essa passagem bíblica, tá certo? E aí cria lá uma sede mundial americana, dizendo que eles são corpo governante, imitando os apóstolos. Ah, fala sério. Entendeu? Sendo sustentado aí por vocês. Em que parte na Bíblia aquele corpo governante, se é, que aliás, nem é corpo governante. Eles apenas se reuniram ali como um grupo ali e nada desse negócio de corpo governante. Beleza? Mas eu pergunto para vocês, aonde que aquele apóstolos ficaram lá, plantados lá em Jerusalém, criaram uma sede ali e falaram que vai ser a sede da direção, da administração, a sede do corpo que vai governar, que vai administrar. Vocês, discípulos, novos discípulos, vão ter que nos sustentar. Ah, que parte alguma que na Bíblia está escrito isso? Vocês são muito cegos, tá certo? Então, pegam essa passagem aí e cria-se essa ideia que não está na Bíblia. Entendeu? E vocês agora vêm criticar o mundo religioso, que creem na Trindade, e diga-se de passagem que eu não vejo eles falando disso para as pessoas. Crê na Trindade, você tem que crer na Trindade. Tá certo? Hoje eu estou numa posição neutra. Certo? Como neutra. Por quê? Porque eu vou explicar aqui. Tem 3 meses, mais ou menos, que eu estou rompendo com o sistema religioso, aos pouquinhos. Beleza? Porque eu tenho amigos, pelo menos considero amigos, não sei se eu sou amigo para eles, né? Mas para eles, para mim, aliás, eles são meus amigos. Mas é aquilo que eu já falei em outros vídeos aqui, entendeu? Essas amizades que eu tinha, elas eram baseadas em torno da igreja. Eu recebi, por exemplo, uma mensagem recentemente no meu WhatsApp de um membro da igreja lá, e ele disse assim, olha, estou sentindo a falta de você nos cultos. Então, a falta que ele sente de mim não é a da amizade, Wilson, tá certo? Ele sente a minha falta nos cultos, tá certo? Então, se eu não estou nos cultos, então, certo? Eu não tenho, então, é porque é mais ou menos aquela frase, né? Vale quanto pesa. Então, você vale o quanto você está ativo na igreja. E eu estou, cada dia que passa, me ficando bem entendido, né, muito esclarecido disso, que as nossas verdadeiras amizades, elas devem se basear em algo realmente sólido, mas que é invisível, em Jesus Cristo, na espiritualidade. Tá certo? Valorizar as pessoas como seres espirituais e não avaliar as pessoas e ter amizade com elas devido ao que elas fazem, ao que elas acreditam, se elas estão frequentando um templo e assim por diante. Porque, como eu já disse, uma vez que você sai fora, você perde tudo. Porque você só tem valor enquanto você está dentro da prisão mental. Beleza? Você saiu fora, já era. Beleza? E nós vemos, não é, o exemplo de Jesus. Jesus nunca criou muros, nunca criou uma placa e diz vocês têm que ser daqui, senão, né? Então Jesus ele criava laços, mas era laço através do amor, através do espiritual, através de verdades, certo? Eu dou graças a Deus que eu estou mantendo a minha amizade com a minha ex-discipuladora, tá certo? Porque ela é uma pessoa com uma mente muito, muito aberta. Então a nossa amizade ela está se sustentando através do meu amor pela palavra de Deus, pela Bíblia, e também através do amor dela pela palavra de Deus. Porque do contrário, eu seria mais uma carta de baralho descartada. Entendeu? Porque eu não estou mais apoiando o templo. Beleza? Então, quando nós valorizamos a palavra de Deus, tá? Que eu já disse e vou repetir, vou até... Só um minutinho.
tem aqui uma Bíblia aqui, certo? Tá aqui, ó. Uma Bíblia antiga, tá? Então, muitos dizem o seguinte, olha, mesmo lá no TikTok eu estou fazendo algumas amizades lá que falam assim, a Bíblia foi manipulada, a Bíblia é isso, eu já falei também em outros vídeos, e vou repetir aqui, tá? Que a Bíblia, para mim, ela é tudo, ela é de Gênesis, Apocalipse, tudo, beleza? Então algumas pessoas vão dizer assim, mas foi tirado isso, foi acrescentado aquilo, mas o que nós precisamos entender é que as ideias principais da Bíblia, ela permanece, tá certo? Algumas coisas mudaram, sim. Por exemplo, tá? Algumas versões antigas dizem assim, o centurião, foi lá e falar com Jesus. Outras versões já diz, o soldado foi lá, Não importa, o importante é que uma pessoa foi falar com Jesus e algo aconteceu. Essa é a essência. Se tivesse escrito assim, uma pessoa foi lá, você não precisava estar escrito centurião, não precisaria estar escrito soldado, mas se pudesse dizer, se tivesse escrito, uma pessoa foi lá conversar com Jesus e aconteceu isso. Já bastaria, aconteceu algo. Então nós temos que nos ater aos acontecimentos. Agora ficar. É igual, por exemplo, dizem que numa certa cidade, os coletores de lixo, né? Eles eram chamados de lixeiros. Aí eles estavam se sentindo muito mal, porque lixeira é uma palavra muito, né, pejorativa, é muito, né, humilhante. Aí reuniram lá a categoria, fizeram lá tal, um protesto, aí, não, tudo bem, vamos fazer. Aí a instituição lá, né, a administração falou, vamos fazer assim, vamos mudar o nome. Não vai ser mais lixeiros, vamos colocar agora, vai ser assim, vão ser chamados de coletores de resíduos domésticos. Maravilha, ótimo. Beleza, ficaram muito felizes com isso, né? Que mudou o nome. Mas eles continuam catando lixo, entendeu? Mudou o nome, mas é a mesma coisa. É igual, por exemplo, antigamente falava favela. Não, mas esse nome favela, não. Vamos mudar para comunidade, fica mais bonitinho. Mas é a mesma coisa, não mudou nada. Beleza? Então, o que acontece? Quando você lê a Bíblia, uma versão e lê outra, mas está tendo divergência, tal, meu filho, se atém nas ideias. Beleza? A Bíblia funciona. O que é importante é você entender que funciona. Tá? Agora, por exemplo, eu estou aqui diante de um celular. O celular tem tantas funções, tantas pecinhas dentro dela. Eu não estou preocupado de entender cada função de uma pecinha dessa que tem dentro do celular. Para mim o importante é o geral, é o que engloba o todo aqui, é o que ele funciona, é o que serve para mim, tá certo? De tirar foto, gravar e falar com as pessoas, tantas outras funções. O importante é isso, é que ele funciona. Agora os detalhes, então é a mesma coisa, as pessoas querem pegar pelo em ovo, na palavra de Deus, querem entender os detalhinhos e quer descartar a Bíblia. Você tem que ver o modo geral. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela tem uma ideia, ela tem ideias que permeia toda a Bíblia e é harmoniosa. A Bíblia explica a própria Bíblia. Tá certo? E quanto mais eu leio a Bíblia, porque eu sou uma pessoa que eu também estudo muito outras coisas, a física e tudo mais, outras coisas complexas, então quanto mais eu entendo a Bíblia, estudo a Bíblia, mais eu fico impactado com a complexidade da Bíblia, mas no entanto a própria Bíblia explicando a própria Bíblia. E depois que eu passei a descobrir a questão da escatologia consumada, tal, do tudo está feito, tá? Do tudo já está consumado, aí que sim que a Bíblia passou a ficar muito mais interessante para mim. Ela já era muito interessante, já era muito respeitada pela minha pessoa. Passou a ser muito mais agora. Entendeu? Porque agora eu vejo que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Como eu já disse, agora pegar a Bíblia e ficar tentando encaixar os acontecimentos mundiais, um governo que entrou, uma nação que caiu, por exemplo, a Rússia caiu, né? A cortina de ferro se dividiu. Aí as pessoas, quando aconteceu isso lá na época, que a Rússia, que era considerada cortina de ferro, um país fechado e tal, e que se dividiu, nossa, o mundo religioso ficou em pavorosa. Não, porque está se cumprindo profecias bíblicas. Quantos anos já se passaram? Tá certo? E não aconteceu nada das tal previsões. Quando a Alemanha foi dividida, aliás, quando caiu o muro lá de Berlim, que as Alemanhas foram unificadas, também foi um alvoroço danado das religiões. Não, porque agora o anticristo... pelo amor de Deus. Então, a Bíblia ela já foi cumprida, ela já está cumprida. Não adianta você pegar qualquer coisa fora e tentar encaixar a Bíblia nesses acontecimentos que nunca vai dar certo.
É frustração em cima de frustrações, é espera em cima de espera. Tá certo? Bom, então voltando aí na questão do carrinho, certo? Então essa é você que fica aí defendendo, ai, porque é a Trindade, né? Como eu já disse, eu não defendo a Trindade, beleza? É uma coisa que para mim, novamente eu volto a afirmar, não me preocupa, tá certo? Isso não tira a minha paz. Eu não fico perdendo meu sono tentando, ai, porque eu tenho que entender que Jesus é Deus, que Jesus é o Espírito, que o Espírito é não sei o quê. Não, pelo amor de Deus, entendeu? Eu respeito, obviamente, a pessoa do Espírito Santo, certo? Que é bíblico. Respeito a personalidade de Jesus Cristo, que é bíblico. Respeito, logicamente, acima de tudo, Deus Todo-Poderoso, que é bíblico. Agora, eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo, esquentando a minha cabeça, tentando provar para mais bem para as pessoas que os três são um, que os três se concordam e tudo mais, ou então o contrário, ficar gastando meu tempo tentando provar para as pessoas que não, que a Trindade não existe, tal, tal, tal. Não vou perder meu tempo precioso nem tentando provar que a Trindade é real e nem também ficar perdendo meu tempo precioso para tentar provar que a Trindade é uma falácia. Nada disso vai tirar minha paz. Entendeu? O que importa é minha relação com Deus. Aquilo que a minha mente não entende, Deus me conhece, Ele sabe da minha capacidade. E Ele sabe que tem coisas que só vai ser muito mais motivo para briga, para discórdia e tudo mais, do que para uma dispensação da graça, que é o mais importante. Tá certo? É isso que nós devemos nos ater, né? Gastar nossas energias com coisas que realmente edificam, agora com coisas que derrubam, que dividem. Ah, pelo amor, né? Faça-me o favor. Então, ou sou a testemunha de Jeová, né? Puxa a saca aí do corpo governante. Palavra carrinho, ainda mais com essa propaganda do JW aí, não está na Bíblia, certo? Em parte nenhuma na Bíblia eu vi Jesus falando vocês têm que pegar um carrinho cheio de publicações, de revista. Ah, outra coisa de revista. Qual é a parte na Bíblia que está escrito Revista Sentinela? Me mostra aí. Em Atos? Em Hebreus? Nunca vi na Bíblia escrito Revista Sentinela. Tá? Vocês vão ter que distribuir a Revista Sentinela no mundo inteiro. Beleza? Tá escrito Revista Despertai nas Escrituras? Não, né? E por que você fica aí, então, criando embate com as pessoas que defendem coisas que para elas são importantes? Ah, então, outras coisas que eu poderia citar aqui. Escravo, fiel, escroto. Opa, nossa, escapuliu. Fiel, escravo e discreto. Aonde está escrito na Bíblia isso aí? Ah, então faz o seguinte, joga a Bíblia fora, porque na Bíblia não está escrita a palavra Bíblia. Você já viu escrito lá na Bíblia? Olha, lá em Salmo está escrito, olha lá não sei o que, pegarás a Bíblia. Em parte nenhuma na Bíblia está escrita a palavra Bíblia. E nós aceitamos a Bíblia. Beleza? E antes que eu me esqueça, né? Me lembrei aqui, você que fica aí. Ah, porque a Bíblia não sei o quê, porque a Bíblia que não sei o quê, porque a Bíblia pode não ser. Então, se é para descartar a Bíblia, se é para jogar a Bíblia no lixo, então vamos fazer o seguinte, vamos combinar então algo. Entra você também num saco de lixo, vai pulando, né? Pede para alguém amarrar e vai pulando até lá fora e fica lá esperando o lixeiro te catar para te levar para o lixo. Ué, Wilson, mas por que você está falando isso? Porque veja bem, se você está dizendo que a Bíblia não é autêntica, original no seu todo, nós também não somos, meu querido. Nós também não somos originais no nosso todo, certo? Ou você vai me dizer que você é original no seu todo? Não é. Nós somos pessoas variáveis, nós somos como camaleões, nós somos pessoas adaptáveis, tá certo? Com uma criança, você vai ter que lidar como se deve lidar com uma criança. Você não pode lidar com uma criança como você lida com um adulto. Então, como é que com um adulto, você vai ser uma pessoa, certo? Você vai ter uma autenticidade com o adulto, mas com a criança você vai ter que ter um outro tipo de autenticidade. Beleza? Então, eu não sou médico, por exemplo. Certo? A minha função, a minha originalidade, eu sou técnico de máquina de lavar roupas, eu sou eletricista, eu sou hidráulico, eu sou youtuber, certo? E outras coisas aí que eu faço. Mas, no entanto, se uma pessoa chega para mim, uma amiga, um amigo, fala, tô com uma dor de cabeça, ou então, eu tô com mal-estar, eu comi algo. Então eu vou me transformar no médico, certo? Eu não sou médico, mas vou me transformar no médico. Como assim?
Poxa, será que você comeu alguma coisa? Você não quer tomar um Doril para a sua dor de cabeça? Você não sei o quê. Então, naquele momento, eu estou me transformando numa espécie de um médico. Tá certo? Ou eu vou ser um cara autêntico, por assim dizer, e não saio do lugar, nem eu me transformo e digo assim: olha, o sujeito ou sujeita, eu sou eletricista. Tá? Se você está sentindo uma dor de cabeça, você vai no médico. Não, a gente não responde assim para as pessoas. Nós somos pessoas educadas, né? E tal, e nós queremos atuar como médico. Isso é qualquer coisa. Uma pessoa pergunta algo para nós, a gente se transforma no professor, a gente quer ensinar, beleza? Uma pessoa que está cozinhando algo, de repente pede uma opinião, a gente se transforma num cozinheiro. Vamos lá dar um palpite, olha, corta assim, eu faço assim e tal. Então veja, nós estamos sempre nos adaptando, certo? E a própria Bíblia já diz também em outras ocasiões que a Bíblia diz claramente: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Vai me dizer que você não me conta uma mentirinha em vez em quando? Tá chamando. Aí você, se você não mentisse, você estaria chamando Deus de mentiroso. Porque Deus é muito claro, todo soberano, ele sabe que você mente. Tá certo? Ele sabe que você tem duas caras, principalmente você, o testemunho de Jeová que desobedece aí o corpo governante, tá? Fica tentando defender o indefensável. Você tem duas caras. Certo? Uma aqui e outra lá. Tá certo? Senão você nem se esconderia aí nesses perfis fakes aí. Beleza? Você daria a cara a bater. Certo? Bom, então, olha o que algumas pessoas, né? Por que eu falei tristes múmias de Jeová? Porque vocês falam que são o povo mais feliz. Né? Feliz por estar tomando Rivotril e remédios controlados. Aí se torna feliz, né, aquelas risadas artificiais, né, aqueles risos forçados. Aí a gente dizer que é felicidade isso aí. Então, vocês ficam lá parados igual múmias. Então, e são tristes porque existe um rodízio. Eu sei que existe um rodízio, não é? Que tal dia vai ficar lá as duas múmias lá, em pé. Tá certo? Não estou falando aqui com uma forma rude, tá cheio de ódio, não. Eu estou dizendo que é a forma como vocês ficam lá parados. Entendeu? É uma comparação, porque quando a gente usa a palavra múmia, está querendo dizer o quê? Pessoas que ficam paradas ali. Tá certo? Não é no sentido, tá? Não vai aí levar pelo lado pessoal, pelo amor de Deus. Então, muitas pessoas que passam e vê essas cenas, olha o que elas escrevem aí, ó. Vou colocar aí, ó. Dá uma analisada aí o que as pessoas observam. Tá vendo aí, ó? No frio, né? Testemunho de Jeová no frio. Outras aí, ó, na beira da praia, no calorzão. Olha aí, ó. Aí então, como existe um rodízio, tá certo? De que as duas pessoas têm que ficar lá, duas múmias, em pé igual múmias, né? Por assim dizer. Elas ficam apreensivas. A minha ex-mulher, por exemplo, quando ia chegar a vez dela para ir lá pro carrinho, ela já ficava apreensiva. Puxa, eu acho que agora vai sair a minha vez, né? Porque sabe que ficar parado 1 hora em pé ali é cansativo. Beleza? E as pessoas passando e olhando, como quem diz: meu Deus, o que essas pessoas estão fazendo aqui parado em pé igual idiotas, que não conversa com ninguém. Tá certo? Aí, eu até lembrei de uma certa ocasião que um amigo meu lá, que eu tinha lá na igreja, lá que eu tenho na igreja, eu tinha contado para ele que a Testemunha de Jeová não fala com pessoas que saíram fora, né? Que foram expulsos ou que pediram para sair. Ele ficou assim: mas o que é isso? Está exagerando. Eu acho que não é isso não. Eu falei: tá bom, vamos tirar a prova. Aí uma certa ocasião, nós estávamos passando, eu falei assim: tá vendo ali, ó, duas Testemunhas de Jeová. Vamos fazer o seguinte: você vai encostar lá, você começa a conversar com elas. Você vai ver, elas vão, né? Aí vai te dar atenção, porque você vai encostar lá, beleza, né? Aí ele fez isso, nós combinamos. Ele encostou lá, ficou batendo papo, tal. Aí eu falei assim, ó, aí eu vou encostar, quando eu encostar você fala assim: esse aqui é o Wilson, tal. Elas vão querer puxar conversa comigo também. Aí você, em seguida, você fala assim: ele foi testemunho de Jeová, ele foi desassociado. Né? Aí combinei com ele, beleza. Aí chegamos, aí ele foi lá na frente, ficou lá batendo papo e em seguida eu colei. Aí ele falou: esse aqui é o Wilson e tal, né? Um amigo meu: prazer, tudo bem? Aí ele falou, ele já tinha até pego uma revista lá e falou assim: ele é testemunho de Jeová igual a você, né? Aí eu disse: não, eu não sou mais não, eu fui expulso, eu fui desassociado.
Nossa, na hora elas mudaram a cara, elas estavam assim. Aí ele reparou, ele notou, falou: "Ah, vocês não, não, mas que a gente não pode, tal". Ele sabe dos procedimentos, não é? E não sei o que. Aí já foram saindo fora, já foram pegando o carrinho e foram saindo assim, se afastando de nós, entendeu? Meu amigo ficou assim de cara, ele falou: "Meu Deus, onde está o amor desse povo?", entendeu? Então eu lembrei dessa ocasião do carrinho. Então veja, as pessoas, né, repassam e ficam olhando as testemunhas de Jeová em pé ali, não é? Algumas que ainda são amigas, né? Porque também existe uma espécie de um sorteio, porque não é sempre as mesmas pessoas. Aí imagina uma lá cai com uma irmã que eles não se dão bem, aí fica lá as duas lá. Aí literalmente morreram e esqueceram de cair, né? Então, a... não tem essa palavra carrinho e vocês aceitam isso. E vocês aceitam o corpo governante lá que vocês chamam de corpo governante fazer isso com vocês. Tá certo? Vocês ficarem em pé ali igual a múmias, fazendo propaganda aí da empresa JW, e vocês aceitam isso. Vocês não percebem. Aí vocês vêm dizer aqui que vocês são o povo mais feliz. Escrever: você está falando que nós não somos o povo mais feliz da Terra. Nós somos sim. Não são. Sejam honestos com vocês mesmos. Certo? Uma coisa que eu estou aprendendo, tá, é a gente ser honesto com nós mesmos. Procurar ser o menos hipócrita possível, porque todos nós temos um pouquinho de hipocrisia. Mas se a gente puder diminuir o máximo possível de hipocrisia, é maravilhoso. Entendeu? Se você veja, por exemplo, Nicodemos, quando ele vai buscar Jesus na calada da noite, ele era um fariseu. Entendeu? Ele estava usando de hipocrisia. Por que ele foi à noite? Porque ele não queria ser visto pelos outros. Tá certo? Ele temia aos outros. Ele era um homem muito importante ali, um fariseu de alto escalão. Tá certo? Mas o que é que acontece? Ele foi com sinceridade procurar Jesus. Beleza? E aí nós vemos que com o tempo ele, né, segundo as escrituras, ele entendeu que Jesus era de fato, aí ele encarou, né? Ele foi lá ajudar, tudo mais, não é? Aí ele já não estava mais temendo o que queria acontecer com ele, por ele estar então apoiando o cristianismo, por assim dizer. Tá certo? Então, você que é testemunha de Jeová, seja honesta, né? Você que vem aqui, eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo falando com você que vem aqui, porque não vai acontecer isso. Jesus Cristo, ele, quando ia falar com os fariseus, a gente percebe que as palavras de Jesus, né, tudo bem que ele sendo filho de Deus, ele sabia ir direto no ponto ali, quebrava mesmo, né? Mas Jesus, uma certa ocasião, ele falou isso. Nem sei por que eu estou perdendo meu tempo com vocês ainda, nem sei por que eu falo com vocês ainda. Tá certo? Porque eles eram como porcos, eles pisavam em cima das pérolas que Jesus lançava. Pisoteavam, não davam o mínimo valor. Então, se Jesus ele chegou a esse ponto, por que eu vou ficar aqui falando com vocês aqui que vêm encher as paciências nossa aqui? Porque vocês não vêm aqui e eu não adianta fazer vídeo direcionado para vocês. Porque vocês puxa-saco do corpo governante. Hipócritas. Tá certo? Então, eu confio muito mais naquelas testemunhas de Jeová que são firmes, resolutas, tá? Que são fiéis ao corpo governante, porque essas têm muito mais chance de sair fora, tá? De acordarem. Porque são honestas e sinceras. Mas vocês que ficam aqui com duas caras os fariseus também tinham. Entendeu? E aí deu no que deu. Porque o nome já fariseu já arremete a isso. São duas caras. Beleza? Então, há 3 meses eu estou, né, cada vez mais me purificando do sistema religioso, porque sempre, de uma maneira ou de outra, eu estava num sistema religioso. Antes de eu ser testemunho de Jeová, eu frequentei vários outros sistemas religiosos, que eu já falei aqui, Seishonoe, o Mormons, Espiritismo. Depois eu vou fazer um vídeo sobre o Espiritismo, tal, que alguém me pediu, né? Eu tinha feito um aí, mas com foco na igreja. Agora, como eu não estou mais na igreja, eu até excluí o vídeo. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o Espiritismo, mas, né, não mais. Porque nos meus vídeos, nos que eu fazia, eu ainda defendia, né? Se você quer ir numa igreja, vá, né? Se você se sente bem estando numa igreja. Por quê? Porque eu ainda estava, não é, meio lá assim, será, né? Aquela coisa toda.
Agora não, com o passar do tempo, né, você vai tirando essas PNLs que foram feitas pelo sistema, que se você não estiver na igreja, você sente aquele vazio. Ah, se eu não estiver na igreja, minha fé está lá embaixo. Tá? E depois eu fui aprendendo que não tem nada a ver. Isso aí foi uma PNL feita pelo sistema, uma lavagem cerebral. Entendeu? Você pode servir a Deus na sua casa, em qualquer lugar, muito tranquilamente. Tá? Você não precisa estar sustentando um sistema religioso. E aí hoje eu estou mudando esse meu discurso. Hoje eu falo para você, olha, se você vem perguntar para mim, Wilson, eu estou com vontade de frequentar uma igreja, eu descobri uma igreja assim, não sei o quê. Lá o pastor ele é muito honesto, ele defende a palavra de Deus na sua íntegra e tudo mais. Beleza? O que você me diria? Eu devo frequentar? Hoje eu já mudaria. Né? No vídeo passado eu falei, não vá. Hoje eu já digo, não, não vá. Mas Wilson, por que não? Porque, como eu falei, à medida que o tempo vai passando e você vai acordando, né, as coisas vão ficando cada vez mais claras, aí você passa a enxergar melhor as coisas, os detalhes que você não via, as nuances das coisas. Por exemplo, lá na igreja onde eu estava indo, tá, o pastor é maravilhoso, uma pessoa honesta, uma pessoa amante da palavra de Deus, eu não tenho dúvida disso. Uma pessoa que se preciso for, ele entrega a sua vida por amor ao evangelho. Tá? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. É uma pessoa extremamente honesta, correta em tudo. Mas o que acontece? A igreja não é dele, meu querido. Tá? A igreja ela é controlada por um outro sistema, por um sistema maior, por um núcleo controlador maior. Então, por mais que ele seja maravilhoso e tudo mais, mas ele não pode aplicar ali o que ele até lê na Bíblia lá e gostaria, mas não pode, porque ele está preso, tá? Ele está amarrado. E outra coisa, a igreja não é feita só dele, são feitas de outras pessoas, cada uma com a sua formação. Tá certo? Então, quando você vai numa igreja, por exemplo, uma das primeiras coisas que a igreja faz é o seguinte: qual é o seu nome? Já te dá um papelzinho para você preencher, para você colocar o seu nome, o seu telefone. Ali já começa umas algeminhas sendo colocadas. Entendeu? E aí você vai ser contatado, né? Telefone e tudo mais, você vai ser convencido ou cativado, sei lá qual é a palavra que você acha melhor usar, e você vai começar a frequentar. Beleza? E ali você começa a formar amizade, tal, não sei o que, fazer uma base. Tá? Mas, a partir do momento que você, por algum motivo ou outro, você começa, hoje domingo eu não vou, tá muito frio, tá chuvoso, hoje eu não estou tão disposto assim, você vai ser cobrado, meu querido, você vai ser cobrada. Entendeu? Aí, se você continuar insistindo, vai vir uma pregação que muitas vezes é preparada já com esse objetivo. Porque vocês, né, tem que entender, porque tem que estar na igreja, porque não sei o quê, porque fulano tal não tem uma perna, mas vem para a igreja, o outro lá está faltando uma parte do coração, mas foi essa expressão, né? Hipérbole. Mas aí começa a fazer comparação de outras pessoas que têm uma situação terríveis, complicada, mas que não deixam de frequentar a igreja. Então você vai começar a ser motivo de comparação com outras pessoas. Aí eu te pergunto, você quer isso para sua vida? Né? Você quer ser cobrado? Entendeu? Então, é como eu já estou falando aqui várias vezes, a igreja do futuro ela vai ser muito diferente. É a igreja que eu sonho, é a igreja que eu idealizo, sabe qual que é? Já falei isso em outros vídeos, mas vou repetir aqui. E à medida que o tempo vai passando e vai ficando mais claro na minha mente, vai ficando muito mais claro também a igreja que eu sonho. A igreja que eu sonho, quando eu falo igreja, tá, gente? É assim, entenda. 4 paredes, vai. Mas sem CNPJ. Se tiver, é mais por conta do governo, porque o governo exige, né? Mas será tipo assim, não vai ser nome de igreja, vai ser mais ou menos assim, ó, vou até inventar um nome aqui, quem sabe vai ser esse nome. Escola do Tá Tudo Consumado. Escola está tudo feito. Alguma coisa nesse sentido, entendeu? Mas uma escola, ensino bíblico. Certo? Aí como é que vai funcionar? Vai ter ali um horário de 1 hora mais ou menos, certo? Para estudo. E ali vai ser ensino. Eu vou pegar uma parte da Bíblia, vai ter um momento ali de 15, 20 minutos de perguntas, tá? Vai ter momento ali de resposta, porque para só não eu falar, para não ser um monólogo, mas todos participarem. E aí sim é estudo das escrituras. Beleza? E aí vai ter louvores, mas louvores alegres, não vai ser esses louvores que... Outra coisa que eu observei também, quando eu estava frequentando a igreja, também essas coisas vão ficando cada vez mais claras,
né? À medida que a gente vai se libertando, a mente vai se expandindo, não é? Cada vez. Porque, veja que interessante, eu achava que eu tinha uma mente expandida. Eu achava que eu tinha uma mente muito liberta, muito livre de tradições e tudo mais. Mas é incrível. À medida que nós vamos desconectando das coisas, sabe? Daquilo que a gente já estava há muitos anos praticando sem perceber, não é? Como, por exemplo, a, como eu falei, eu passei por muitas religiões, certo? Mas eu não ficava sem religião. Quando eu me tornei testemunho de Jeová, fiquei 30 anos lá e saí fora, eu estava blindado pela torre de vigia, fui aí nas PNLs, né, que foram feitas, me impedia então de eu frequentar outras religiões, beleza? Mas contudo, eu ainda ficava preso na torre de vigia. Aquela coisa de, não, eu preciso voltar para a torre porque o Armagedon, que não sei o quê. Veja, então eu estava fora de um sistema religioso, fisicamente falando, mas estava dentro, psicologicamente falando. Entendeu? Então, quando eu realmente entendi que a Torre de Vigia era uma seita, que eu pesquisei e tudo mais, fui ajudado pela minha discipuladora e tudo mais, que o tempo foi se passando, 3 anos mais ou menos eu levei para tirar realmente toda aquela sujeira, né, aquelas imundícias, aquelas podridão, colocado pela Torre de Vigia, que dá hoje, eu fico lembrando da ânsia, se eu ficar me lembrando, eu posso chamar o Juca aqui, tá? Que dá nojo, entendeu? De tanta podridão que é os ensinos da Torre de Vigia. Bom, já tá me dando náuseas aqui. Então o que acontece? Aí eu saí da Torre de Vigia, mas já estava já dentro de uma igreja. Ok, tudo bem, né? Eu creio piamente que Deus usou uma igreja, uma irmã, em uma igreja para me libertar, para me acordar. Beleza? O princípio do despertar, por assim dizer. Mas, veja bem, tinha que ser assim, porque Deus ele trabalha dessas maneiras, tá certo? Na Bíblia mesmo fala de várias coisas que aconteceram que Deus usou, certo? Deus usou, por exemplo, Ciro para derrubar Jerusalém. Usou um pagão para punir o seu povo, beleza? Outra ocasião, por exemplo, Deus ele mandou o profeta Elias a pessoas das nações, pessoas gentílicas, para ser ajudado, essas pessoas ajudarem ele, e ele por fim ajudou essas pessoas, no caso da viúva de Serefá. E Jesus jogou isso na cara dos fariseus. E os fariseus quiseram morrer, porque ele falou, você lembra que Deus mandou o profeta Elias? Ele não mandou o profeta Elias a judeus, que é né, que deveria ser o padrão. Deus mandou a pessoas das nações. Os judeus ficaram, né, porque eles odiavam as pessoas das nações. Então Deus ele quebra seus padrões, né, quando é para o bem. Nós vemos também, Deus não aceitou a quebra de padrões daquela mulher com 12 anos de fluxo de sangue. Ela quebrou o padrão e Deus aceitou. Né? Deus ele não é um Deus que se apega às suas leis de uma forma fria. Né? Ele é flexível. Então, quando Deus me libertou, ele usou uma igreja, essa que eu saí dela, e usou uma irmã para me ajudar. Mas ali que foi cumprido o objetivo, pronto, acabou. O Ciro, ele serviu para um objetivo, pronto, acabou. Tá certo? Então Deus usou certas coisas lá do passado, num certo momento, pronto, acabou. Usou uma mula para falar com um tal de um profeta da Balaão e pronto, acabou. Acabou. A mula não está falando até hoje, foi só um momento. Tá certo? Então a igreja serviu por um momento, um instrumento propício para aquele momento. Mas a partir dali, eu não ia ficar mais andando igual uma criança que vai crescendo, ela não vai ficar andando com o seu andador eternamente. Ela vai crescer, criar firmeza nas pernas e abandona o auxiliador, o andador. Tá certo? Assim aconteceu comigo. Então, voltando aí na questão das igrejas, hoje eu vejo que é prejudicial, tá? Porque também você vai ser cobrado. Se a igreja é uma igreja dizimista, você já vai começar a sentir também, poxa, eu vou ter que dar o dízimo, né, os 10%, porque senão você... enfim, você já sabe, né? Então a igreja que eu idealizo é essa, é uma igreja onde vai ter um momento de estudos, momentos de louvar a Deus. Voltando aí à questão dos louvores. Então, eu estava frequentando lá, e aí hoje eu observo que os louvores são muito deprimentes, porque as músicas, elas têm uma frequência, certo?
E dependendo da frequência, você pode ficar para baixo, tá? Pode ficar com... Pode ter sentimento de culpas, pode ter sentimento de abandono, enfim, ela pode despertar certas coisas que negativas, né? De um sentimento de derrotista, entendeu? Algumas outras ainda se salva, mas eu, por exemplo, quando eu tiver o meu grupo ideal, que eu idealizo, não vai ter esse negócio de você vai ter que fazer isso, você vai ter que ser aquilo, vai ter doutrina, nada disso. Vai ser destacado através do estudo da palavra de Deus que as leis de Deus estão internas. Isso está na Bíblia, tá? Aí, mais uma vez, eu vou falar outra coisa aqui. Deus, ele mostrou claramente que não dá certo. Deus mandou leis perfeitas, vindas dos altos céus, para uma nação, e eles não conseguiam seguir aquelas regras, aquela cartilha que era escrita ali nas pedras e também em tintas, com o passar do tempo foram escritas com tintas nos pergaminhos, nos rolos. Eles não conseguiam viver aquilo, tá? Aquelas escrituras. E ainda acrescentavam mais jeitinhos. Ah, vamos fazer assim, dar mais um jeitinho aqui, mais uma ajeitadinha aqui. Aí a coisa já era terrível, aí ficou pior ainda, né? Então, o que acontece hoje? Hoje as instituições religiosas, né, principalmente as mais antigas, elas têm um núcleo controlador. Ali é delineado, então, vamos fazer assim, a nossa vai ser assim, ela vai seguir isso, isso aqui não, isso aqui nós vamos descartar, mas vamos seguir assim. Aí cria aquele monte de códigos. E aí, eu esqueci o nome que eles dão, tá? Regras de fé, vamos dizer que seja, da determinada igreja. Certo? Aí as pessoas vão ter que viver de acordo com aquelas regras, de acordo com aqueles códigos, porque se não seguir aqueles códigos, elas não podem fazer parte, elas estarão marginalizadas. Elas podem até frequentar a igreja, mas não podem fazer parte do rol, do núcleo, porque ela não está vivendo aquele... vamos supor que a igreja é contra a bebida. Não pode beber nada. Se a pessoa gosta de tomar uma cervejinha, pronto. Ela já vai ter esse problema. Entendeu? Não pode tal jogar. Se a pessoa gosta de bater uma sinuca em algum lugar, pronto, já. Tá entendendo? São muitas outras regrinhas aí que a gente poderia acrescentar aqui. Então, não dá certo, porque são regras que as pessoas têm que seguir, coisas escritas. E Deus já mostrou que isso não dá certo. Beleza? Controlar as pessoas. Porque aquelas regras ali pode dar bem com alguma pessoa. Alguma pessoa pode até se identificar, não, que isso aqui, beleza, eu aceito, para mim é tranquilo. Mas o que serve para um não vai servir para outro, meus queridos. Cada pessoa tem os seus gostos, cada pessoa tem a sua cultura, cada pessoa tem a sua formação. Aí as pessoas ficam doentes porque tentam padronizar as pessoas igual uma empresa McDonald's, né, que todos têm que estar uniformizados, têm que falar do mesmo jeito, têm que se comportar do mesmo jeito, porque é um padrão. Não pode sair fora do padrão. Tá certo? Então, padronizar pessoas nunca deu certo. Numa família, por exemplo, que tem 5 crianças, 3 crianças, não adianta querer padronizar. Cada criança ali tem o seu jeito, não dá para uniformizar elas. Fazer com que elas pensem do mesmo jeito, que elas sentem do mesmo jeito, que elas comam do mesmo jeito, que elas respirem do mesmo jeito. Não tem jeito, não dá certo. Cada uma tem a sua formação, o seu DNA próprio. Beleza? Então, muito melhor, né, o sistema que eu idealizo é esse, é que as pessoas virem, estudarem, se um quiser acreditar na reencarnação, aqui na Bíblia está escrito, filho, fica à vontade, beleza? O que vai ser dito é ali, não tente, se você acredita nisso, fica para você, não fica tentando padronizar o outro, querer fazer que o outro pense igual a você. Respeite o outro, tá certo? Assim como no lar, uma criança que tem um jeito, ela vai respeitar o jeito da outra e vai viver um lar harmonioso, porque cada uma respeita o seu espaço. Entendeu? Então, a nação de Israel, por exemplo, quando eles entraram na Terra Prometida lá, as famílias se reuniam em núcleos. Entendeu? Até convidavam pessoas de outras famílias. Mas elas se reuniam ali, faziam ali um banquete e tudo mais. Ali elas falavam de Deus, louvavam a Deus, tá certo?
Mas não tinha placa. Aqui é a nossa, aqui é a igreja, o nosso núcleo é a igreja tal, é o núcleo X, o nome. Aí o outro lá tem outro nome. Aí começa a criar aquele senso de superioridade. O meu é superior ao seu. As religiões, elas têm sensos de superioridade. As testemunhas de Jeová Torre de Vigia têm um senso de superioridade. Lembra muito bem aquele alemão, certo? Que queria uma raça superior aqui na Terra e queria exterminar todas as outras raças, e isso sempre aconteceu. Nimrod, ele quis uma raça superior. Olha como um assunto vai puxando o outro. O Nimrod quis uma raça superior e idealizou a Torre de Babel. Vamos atingir os céus porque nós vamos ser célebres. O nosso nome vai se destacar, nós vamos ser superior, uma raça superior. Deus foi lá, derrubou e confundiu todos eles. A Torre de Vigia vive nessa Torre de Babel, Babilônia também, que é uma Babilônia. Ele fica falando que as outras não é uma Babilônia, mas é uma Babilônia, quer dizer confusão. Imagina a Torre de Vigia, é a mãe das confusões. Certo? Se tem uma Babilônia mora aqui na Terra, a moderna, é a Torre de Vigia. Uma Babilônia, confusão danada. Certo? Não se acerta em nada. Entendeu? E aí os membros ficam também tudo assim confuso. Então, ela quer ser superior. Mas nós somos superior, porque nós somos os únicos que não aceitam sangue. Nós somos os únicos que vai de casa em casa. Nós somos os únicos superior. E a Torre de Vigia, se pudesse, terminaria. E extermina. Né? Emocionalmente falando, tá? Simbolicamente falando, na mente das testemunhas de Jeová, ela já eliminou todas as raças humanas, toda a raça humana que está fora da Torre de Vigia. Todos que eles consideram de Babilônia Grande. Eles não enxergam que eles são a Babilônia Grande, a mãe da confusão. Né? A matriz da confusão. Mas não. É os outros. Entendeu? A cegueira é tanto que eles não enxergam o próprio umbigo deles. E aí o que acontece? É uma raça, eles querem ser a raça superior. Nós somos superiores. Nós somos os únicos na Terra, somos a religião verdadeira. Todos os outros são falsos. Superioridade. A adventista, nós somos superiores porque nós guardamos o sábado. Congregação Cristã Brasileira, nós somos superiores porque nós estamos na verdadeira graça. Nós somos superiores porque nós batizamos pelos mortos. Os muçulmanos, nós somos superiores porque nós acreditamos em Maomé, no Alá e tudo mais. Alá, 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 Alá. Se lascando. Então, e assim vai. Entendeu? O catolicismo, nós somos superiores porque nós somos sucessor, nossa igreja é sucessor de Pedro. Certo? A igreja católica é sucessora de Pedro, Roma. Cara. Somos superiores. Gente, o próprio Jesus falou, aquele que quer ser o primeiro seja o último, aquele que quer ser o grande seja o mínimo. Ninguém segue o que Jesus ensinou. Entendeu? Eu quero seguir. E eu sei que tem muitos outros aí, tá? Não sou exclusividade, mas tem muitos que estão se despertando e que estão imitando a Jesus Cristo. Tá certo? Que estão interessados em ajudar as pessoas de fato. Porque muitos também que saem da Testemunha de Jeová e criam seus canais, estão aí criando publicações para vender, estão imitando a torre. Criando ali o seu grupo religioso com a placa, imitando a torre. É mais uma torrezinha. Entendeu? E eu não quero nada disso, eu não quero criar placa, eu não quero, certo? Eu quero trazer, o canal da liberdade é trazer uma libertação. Eu não posso ir contra o objetivo desse canal, que é trazer libertação. Então eu não quero fazer publicações para vender, tá certo? E assim por diante, tá? Então esse estudo é para ser libertador, é para as pessoas entenderem que elas são livres e se livrar na mente, porque quanto mais conhecimento libertador você tiver, mais livre você será. E para encerrar, né, já deu seu like, se inscreveu no canal, né? Eu vou, ainda não editei esse vídeo, mas eu vou colocar aí, tá? Se inscreva no canal, tá? Mais ou menos no meio do vídeo aí eu coloco, beleza? Então, para finalizar esse vídeo aqui que está indo para 1 hora, faz 3 meses então que eu estou, né, me desgarrando cada vez mais, e aí os vídeos vão ficar muito mais, né? Sem muitas amarras, porque às vezes eu fazia vídeo quase que dando uma satisfação, né? Como que ainda tendo um pouquinho de rabo preso, com um pouquinho, porque tem quem tem medo, né? Você há de concordar comigo, né?
Então, ser 100% livre ninguém vai ser. O canal da Liberdade vai deixar bem claro isso aqui. 100% livre não, porque nós temos a responsabilidade com Deus. Ninguém é 100% livre. O único que é 100% livre é só o Deus Todo-Soberano. Só Ele é livre absolutamente. Nós não. Nós temos que respeitar a lei de trânsito, então nós não somos 100% livres no trânsito. Nós não somos 100% livres na família, tem que dar satisfação para o marido, para a esposa, assim por diante. Ninguém, 100%, ninguém, mas no sentido espiritual nós temos que ser 100% livre. Mas que essa liberdade nos libertar para nós sermos escravos. De quem? De Jesus Cristo. Aí sim, porque Ele sabe nos controlar de uma forma amorosa, nos comandar de uma forma amorosa, ter-nos como propriedade de uma forma amorosa, mas não instituições humanas. Tá certo? Porque por mais que seus pastores, líderes, diáconos e tudo mais sejam pessoas maravilhosas, honestas e tudo mais, mas é como eu disse, eles não estão sozinhos, a igreja não é deles, eles dependem do núcleo de prestar contas, tá certo? E então não são. Muito obrigado, agradeço então a atenção de vocês todos, né? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, né? E quem mais? Se tem mais alguma coisa para eu falar? Ah, eu vou deixar meu WhatsApp. Se vocês estiverem interessados em saber algumas coisas, que tem coisas que eu não vou poder falar aqui, depois eu vou fazer um vídeo porque tem coisas que eu não posso falar aqui, tá? Porque senão a plataforma ela não aceita, beleza? Mas chama lá no particular e eu falo, já tem algumas pessoas que já estou falando no particular, beleza? Muito obrigado e um ótimo dia.